Vitória, Vascão! O que você tem pra falar do dia do Vitória! Valeu, Diniz. Boa, Vitória, Vascão! É isso, mano. Vai, Diniz, vai, Diniz. Beleza, Boa, Diniz. Boa, Diniz. Bom, galera, a abertura do vídeo de hoje foi um pouquinho diferente porque começou a era dinizismo. Fiz questão de dar o protagonismo para a abertura hoje para o Diniz e, para mim, o que é o diferencial do trabalho do Fernando Diniz, que é trabalhar o mental e o psicológico dos atletas. O tempo inteiro cobrar, deixar o jogador ligado e tentar extrair o máximo dele. E a gente vai trazer o contraponto disso aqui, porque muita gente talvez olhe e fala, não é possível, mano, o cara fica o tempo todo gritando com os jogadores e daqui a pouco o nego tá de saco cheio e puto com ele. E você vai ver a entrevista dos jogadores muito pelo contrário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A galera sabe que a hora da partida ali é a hora de cobrar, de todo mundo dar o seu melhor, e ele tem esse perfil de cobrar, mas fora dali, acabou o jogo, é carinho, é abraço, é conversa pessoal, saber como é que o atleta tá. Então eu vou trazer para vocês esses dois lados e vou trazer alguns bastidores. O último vídeo, ou o penúltimo, que o último já é o Diniz brincando ali com Vitória Vascão, vou trazer bastidores desse vídeo, tá? O vídeo é do canal 1898 e o bastidor quem me passou foi o companheiro. Mandar um beijão pra ele, o repórter das celebridades, grande amigo, grande cara, faz um trabalho muito legal, cobrindo os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, o Márcio Feitosa. E o Feitosa, ele é repórter de campo, ele fica ali atrás do gol. E ele tava ali a 2, 3 metros daquela conversa entre o Diniz, o Luiz Gustavo e o PH, e ele me bateu a planta do que foi. Aquele momento que o Diniz corre e vai na lateral do gol falar com o Luiz Gustavo com o PH, foi quando o Coutinho foi expulso e tava tendo aquela confusão entre o Coutinho e o Marinho, expulsa, não expulsa, vai olhar o VAR. Ele viu uma oportunidade de, tá todo mundo olhando aqui para essa questão da expulsão, eu vou sair correndo, vou fazer disso de uma parada técnica, porque eu quero conversar com o Luiz Gustavo. E o que me foi relatado pelo Márcio Feitosa foi que o Diniz foi dar esporro no Luiz Gustavo. Garoto, você tá com medo de jogar? Você tá cagado? Olha a camisa que você tá vestindo. Isso aqui é Vasco. Se você tiver com medo de jogar, eu vou tirar você. Ou você tem personalidade para pegar a bola e sair jogando, eu vou te tirar. Eu te dou confiança para isso, você é bom. Pega a bola e vai sair jogando. Porque o Luiz Gustavo, não sei se vocês vão lembrar, teve um lance que veio uma bola nele que ele simplesmente dá um chutão pra frente. E o Diniz ficou pau da vida. E aí a gente vai no meio termo, porque muita gente resume o trabalho do Fernando Diniz numa toqueira maluca, de que o goleiro tem que sair jogando com o pé, de que ninguém pode dar bicão pra frente. Muito pelo contrário, eu tô vendo até o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, mais dando bico pra frente do que tentando sair jogando. Sendo que existem momentos e momentos. Se tem uma oportunidade de você dominar a bola, segurar, arrastar, pensar um pouco pra fazer o passe, em vez de sair dando uma bicuda maluca, o Diniz vai te cobrar. Porque o bicão, ele não é proibido, ele é a última opção. Você tenta ao máximo sair jogando, tá apertado, tá pressionado, tá numa zona perigosa do campo, não tem jeito, não tem problema, pode rifar a bola. E ele foi lá cobrar o garoto, entendeu? E o Luiz Gustavo, ao meu ver, vem muito bem. Contra o Lanús, foi o jogador que mais achou passe pra frente, inclusive errou um lance ali ou outro. Então não sei se ele ficou um pouco receoso por alguns erros de passe dele lá na Argentina, mas o Diniz foi lá cobrar isso dele. E você vê como ele é tão diferente, enquanto todo mundo estava preocupado se o Coutinho ia ser expulso, se o Marinho ia ser expulso, ele deu a volta correndo, foi lá do outro lado do campo para falar com o Luiz Gustavo e voltou. E você vê também o Ryan, o primeiro vídeo que vai mostrando meio que o recorte de coisas que ele fez ao longo do jogo, você vê como ele pega ali no pé do Ryan. O Ryan foi o jogador que ele mais xingou e cobrou o jogo todo. E não à toa, o Ryan fez um baita jogo ontem. Falei isso no meu pós-jogo. O que me irrita do Ryan jogando de ponta? Ele ser gato mole, preguiçoso para marcar, displicente. Agora o Diniz xingando ele o tempo todo na lateral, ele vai marcar. E às vezes que o Diniz xingava ele, era justamente na marcação, que ele dava aquela molengada, aí voltava trotando, e aí eu vou trazer uma discussão pra gente ter aqui importante.
A gente sabe que a maior fragilidade do Lucas Piton é a parte defensiva. Isso já é característico dele desde o Corinthians. Sendo que uma coisa é o lateral jogar protegido, outra coisa é o lateral jogar exposto. Ele já não é um grande marcador. E quem vem jogando à frente dele é o Ryan. Muitas das vezes, ou o Nuno, enfim, depende de jogo para jogo. Ontem, por exemplo, quem fazia aquele lado esquerdo ali era o Nuno. E o Nuno é um cara que ele não tem muito gás, ele até começa o início do jogo tentando, voltando para marcar, e daqui a pouco ele vai largando. E o que acabou acontecendo nos últimos jogos é o Piton tendo ficado mais exposto. Então, o que o Diniz tem feito? Os pontas e os laterais sofrem na mão dele durante o jogo, porque ele cobra, ele perturba o jogo todo. E o Ryan precisava desse puxão de orelha. Mas vocês perceberam também que o final do vídeo é ele volta do vestiário conversando só com o Ryan. E o Ryan dá meio com a risada, percebe? Volta o vídeo lá e vê. O Ryan meio que dá uma risada pra ele assim. Então é aquela cobrança com carinho. Cobrança, carinho. E é aquela cobrança do eu cobro de você porque você tem mais pra dar. Vou te cobrar porque você pode mais. Então, cara, isso é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é uma toqueira maluca. Óbvio que ele dá confiança, ele pede, ele não gosta do chutão. Mas ele vai muito além de só sair tocando bola igual um maluco, tá? Então, quis fechar esse primeiro preâmbulo com vocês aqui. Fiquei muito satisfeito com a partida do Vasco ontem e por isso esse início do vídeo dedicado ao Fernando Diniz. E aí, para corroborar com tudo que eu tô falando aqui, nós vamos ouvir 3 atletas. Verratti, Hugo Moura e Paulo Henrique, todos sem exceção, dedicando a melhora do Vasco e o resultado de ontem ao Fernando Diniz. Antes, queria lembrar vocês aqui que a Betfair é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua fezinha, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica lá e se cadastre para você começar a apostar. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos e responsável, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Galera, o Verratti chegou ontem à sua 19ª participação em gols na temporada. São 17 gols, 2 assistências. É o jogador no Campeonato Brasileiro ou no futebol brasileiro em 2025 que mais participou de gols, tá bom? E o Verratti bateu mais uma marca importante. Com os 2 gols marcados dele ontem contra o Fortaleza, ele já é o 9º maior artilheiro da história do Vasco por campeonatos brasileiros. Ele deixou para trás, por exemplo, ontem o Bismarck e o Paulinho, que é um atacante do Vasco de anos para trás, não é nem da minha geração, tá bom? O Bismarck sim, eu não vi jogar, mas é alguém que a gente já escuta falar um pouquinho mais, ali entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. E o Verratti pode ainda, com a camisa do Vasco, eu vejo bem palpável ele virar o 5º maior artilheiro da história do Vasco por campeonatos brasileiros e se pá até o 4º, tá? Eu vou inclusive trazer para vocês a ordem aqui. O maior artilheiro da história do Vasco por campeonatos brasileiros é o Roberto Dinamite, são 181 gols em 311 partidas. O segundo, sou apaixonado e lamento quem não gosta, Romário. Romário tem 83 gols com a camisa do Vasco em 129 partidas. O terceiro é o Edmundo. O Edmundo tem 79 gols em 131 partidas. O Romário tem 4 gols a mais que o Edmundo, tendo 2 jogos a menos. O Ramon é o 4º maior artilheiro do Vasco por brasileiros, Ramon Menezes. O Ramon tem 47 gols em 125 partidas. O Valdir Bigode, quem eu estou mirando, tem 41 gols em 100 partidas. O sexto é o Juninho Pernambucano, com 39 gols em 189 partidas. Leandro Amaral, melhor centroavante que eu vi jogar com a camisa do Vasco, pós Romário e Edmundo, tá? Da minha geração, foi o melhor atacante que eu vi vestir a camisa do Vasco. 32 gols marcados em 71 jogos. E o Bebeto, tá? Um golzinho do Verratti. O Bebeto tem 30 gols com a camisa do Vasco em 61 partidas. O Verratti chegou ao seu 29º gol em 64 partidas. O curioso é que o Edmundo, por um único campeonato brasileiro, fez o que o Verratti tem aí em 2 temporadas ou uma temporada.
é praticamente 2 temporadas, né? Que ele chega no meio de 23, estamos no meio de 25, ele jogou 24 inteiro. Então, o Culverretti levou 2 temporadas aí. O Edmundo, por uma edição só de brasileiro, fez esses gols. O Edmundo era absurdo mesmo, né? E aí, ele passou o Bismarck, que tem 28 gols em 85 jogos, e o Paulinho, que tem 28 gols em 72 jogos. E o Verratti, por exemplo, para ele entrar no top 5 e igualar o Valdir Bigode, ele precisa de 12 gols, tá? Porém, para ele passar o Bebeto, ele precisa de 1, para ele igualar aqui o Leandro Amaral, ele precisa de 3, e para chegar no Juninho Pernambucano e virar aí o 6º maior artilheiro da história do Vasco por Brasileirões, o Verratti precisa aí de 10 gols. Eu acho que dá para chegar aqui no Valdir e no Ramon, tá? Até o Valdir são 12, e aí para chegar no Ramon, ele vai precisar de mais 6, aí é 18. Então ele precisa de uns 2 campeonatos brasileiros aí para tentar chegar nesses 18 gols. E aí, onde vocês acham que o Verratti chega? E eu vou deixar com vocês o Pablo Verratti rasgando elogios aí ao Diniz. Nem todo mundo entende de espanhol, né? Mas quando ele fala La Clave, é o Fernando Diniz. La Clave em espanhol, traduzindo para o português, é a chave, tá? Então ele vai dizer que a chave dessa mudança do time do Vasco é o Fernando Diniz. Com vocês, o Pablo Verratti. Cara, muito feliz pela vitória. A gente necessitava voltar a ganhar, voltar a ganhar confiança também. Acredito que a chegada de Fernando foi clave para isso. Ele é muito importante para nós. Ter um cara como ele de treinador tem que aproveitar. Seja quem seja, tem que aproveitar porque vai melhorar. O time todo vai melhorar. E tem que mudar a mentalidade do time, de todo mundo aqui no clube. E ele chegou com essa energia, com essa ideia, mais ao lado da ideia de jogar, da ideia da posse de bola. Cara, muito feliz. A gente necessitava uma vitória desse jeito. E agora queda não conformar-se e de aqui para cima. Porque o Vasco é isso. O Vasco não pode passar 9 jogos sem vitória, como aconteceu. Mas a partir de agora acho que a gente vai ver um Vasco diferente. Bom, tá feito o registro aí do Pirata e agora eu vou dividir em 2 momentos. Primeiro, o Hugo Moura, que vivia um drama familiar. A sua esposa acabou de perder o bebê. Imagino a tristeza e a tragédia que isso não é para uma família, mas ainda assim, o Hugo Moura decidiu ir para o jogo. Ele vai explicar, inclusive, o porquê que ele preferiu ir para a partida. Então vamos ouvir agora o Hugo Moura na zona mista, falando da melhora do time desde a chegada do Diniz. Ele cita, inclusive, essa virada de chave já no jogo do Lanús. Ele fala dessa questão da torcida ter gritado o nome dele hoje, e após ele vir de sequência de falhas e de erros, e a importância que esse grupo do Vasco tem para ele, a forma como a galera o abraçou. Ele vai falar um pouco sobre os treinamentos aí do Fernando Diniz e o que o Diniz tem para agregar no seu jogo, e também essa possibilidade dele jogar na zaga. Contra o Lanús ele acabou sendo empurrado para a zaga pelo Diniz e acabou até sendo expulso. Então o Hugo Moura vai passar uma pincelada nesses temas. Confere aí. Acho que não foi só hoje. Discordo um pouquinho, porque contra o Lanús também, acho que a gente começou muito bem o jogo. A gente sabia da dificuldade lá e a gente propôs o jogo. Eu acho que no lance ali a gente acabou descuidando daquilo que o professor fala para não descuidar, e aí acabamos tomando um gol. E aí meio que quando a gente perde o jogo, acaba esquecendo as coisas boas que acontecem durante o jogo, né? E aí um treino praticamente do Diniz, a gente conseguiu colocar muita coisa. E hoje foi fruto do que a gente fez lá no Lanús, para não dar confiança e para fazer um excelente jogo aqui e vencer uma equipe muito boa, que é o Fortaleza, que tem um treinador que está há mais de 4 anos no cargo. Então a gente sabe a dificuldade e temos que parabenizar todo o grupo pela vitória. Cara, eu tenho que agradecer demais a esse grupo que sempre, desde o erro contra o Palmeiras, depois fiz um pênalti contra o Porto Cabelo, depois fui expulso no outro jogo, e 3 sequências de resultado ruim, mas o grupo não me deixou abaixar a cabeça. Acho que o professor Diniz me deu confiança, e aí vem a notícia também fora de casa que fico um pouco abalado, mas quis estar presente aqui, quis ir para a concentração ontem, porque eu senti que a gente precisava tirar o Vasco dessa fase.
É uma fase ruim, mas também agradecer a minha família, a minha esposa, que sempre esteve comigo, e agora é seguir e Deus tem coisa melhor para vir. A gente sabia que a gente estava vindo de resultado que não convém com o elenco. O elenco é um elenco trabalhador, um elenco que quer melhorar, que trabalha todos os dias para melhorar. Chegou o professor Diniz querendo, quando ele, desde o primeiro treino, que a gente já treinou com ele e foi viajar para jogar contra o Lanús, ele sempre mostrou aquilo que ele faz de melhor, o que ele pede que os jogadores faz, nos dá bastante confiança para fazer aquilo que ele pede. Então isso fica mais fácil dentro de campo. E aí, no meu modo de pensar, no jogo contra o Lanús, a gente fez um grande jogo, e aí quando a gente não vence, meio que esquece as coisas boas que a gente fez. E a vitória de hoje foi fruto do jogo contra o Lanús, que a gente impôs nosso ritmo, a gente fez o que o professor pediu, e aí vamos dar sequência, porque agora é um jogo contra o Operário, que a gente tem que ficar muito ligado, e a mesma concentração, mesmo ritmo de jogo para a gente sair com a classificação. Ainda não trabalhei com os treinadores que pedem o que ele propõe no jogo, que faz no jogo. E eu estou no momento de aprender, sei que isso é consequência, vai sair mais natural. Eu quero aprender muito com o professor, porque ele tem muito a agregar para mim, tem muito a agregar para o elenco. E eu acho que a gente já está mostrando muito do que ele pede, né? Então esse jogo foi um divisor de água para a gente e que a gente possa seguir no campeonato bem e vencendo. Não vejo como uma novidade para mim, porque em outros clubes eu já joguei como zagueiro. E a gente sabe que onde o professor passa, ele gosta de fazer isso, é o jeito dele. E mesmo se eu não tivesse treinado como zagueiro, eu ia ter que me adaptar o mais rápido possível, porque é o estilo dele, ele gosta de fazer isso. Aconteceu lá no Lanús uma fatalidade, mas eu vou estar sempre pronto e preparado para quando ele precisar de mim ali na zaga, eu vou fazer com o maior carinho e amor a esse clube. Para fechar, Paulo Henrique, gostei demais da entrevista do PH, e o PH vai bater pra gente aqui alguns temas. Quanto tem já o dedo do Fernando Diniz nessa virada de chave do Vasco, a importância dessa vitória, ele volta a citar o Fernando Diniz. Detalhe curioso, que eu falei, o lateral sofre muito na mão do Diniz, ele xinga pra caramba, ele cobra, e aí o PH foi perguntado como é que é trabalhar jogando de lateral e com o Diniz ali no pé do ouvido o jogo todo, e também ele foi perguntado, porque o Diniz lá na entrevista dele, coletiva de apresentação, ele fala que ele soube que os jogadores queriam a contratação dele. E aí o PH foi perguntado se isso é verdade, se ele é um dos jogadores que queria a contratação do Fernando Diniz, e o PH respondeu de uma forma bem bacana sobre esse tema. Ele tem vários aspectos do trabalho dele que ele vem implementando, e o principal hoje, com pouco tempo de trabalho, realmente é trabalhar essa parte mental, essa parte de dar mais confiança. Acho que ele tem dado muita confiança para todos nós atletas, e claro, juntamente com o trabalho de campo, mas isso tem ficado em segundo plano, digamos, porque não tem tempo para trabalhar, partida em cima de partida, então ele tem trabalhado, tem passado muita confiança, aos poucos nos detalhes, nos vídeos, nas reuniões, ele tem passado para nós para as correções, tem cobrado também muita intensidade da nossa equipe, e acho que lá já vimos feito uma grande partida, e hoje fomos coroados também com uma grande partida, e a vitória que também foi muito importante para dar confiança para o nosso segmento na competição. Sem dúvidas, é uma vitória que dá confiança para nós. Vínhamos pecando em alguns detalhes de desligarmos em alguns momentos da partida, e hoje fomos felizes em fazer uns 90 minutos bem consistentes, algo que ele cobra muito da nossa equipe, de não desligar em momento algum. Então, com certeza, isso é muito fruto do trabalho dele, trabalho que já vinha sido feito antes, ele só vem complementando e ajudando bastante a gente, então fomos coroados com essa vitória. É uma experiência nova, né? Ele tem esse perfil de cobrar, de gritar, de estar sempre estimulando a gente. Eu acho que é importante, sim, porque é óbvio que nós atletas já temos que ter isso impregnado em nós, de não desligarmos no momento algum. Ele só auxilia isso, não deixando em momento nenhum a gente tá desligando, tá desconectado da partida, e tá sempre instruindo ali. É claro que ele fica o tempo todo ali no nosso ouvido, mas faz parte, é o perfil dele, a gente está se adaptando bem. O importante é isso, ajudar a equipe a sempre estar evoluindo e crescendo. E realmente empolgado, tenho ficado muito
muito surpreso porque já havia comentado com algumas pessoas que tinham trabalhado com ele antes, sempre falaram muito bem, referências maravilhosas, mas é claro que trabalhando você consegue perceber mais ainda, então tem me surpreendido mais, porque é um grande ser humano, é um cara que tem um coração gigantesco, que tem tentado extrair o melhor de nós atletas e quando sai de campo também é um cara que fala com todo mundo e cumprimenta todo mundo, abraça os funcionários, abraça os atletas, trata todo mundo muito bem. Então fiquei muito animado sim e ele tem me surpreendido de uma maneira muito positiva porque ele ainda é mais do que as pessoas falavam, do que quem já trabalhou com ele falou. Bom, galera, é isso. Tá feito aí o registro para vocês. Dinizismo começou, ele vai ganhar, ele vai empatar, ele vai perder. Mas o mínimo que eu espero dos times do Fernando Diniz e do trabalho dele ele é um cara obcecado em trabalhar, muito dedicado, muito esforçado. Ele chegou ao Vasco com muita vontade de dar certo. Ele tem uma conexão com o Vasco desde a passagem anterior. Inclusive, há relatos de que enquanto trabalhava no Fluminense, os CTs são colados um no outro, um é numa rua, outro é na outra. Ele fazia questão de parar no CT do Vasco, ir lá cumprimentar os funcionários que ele gerou amizade em 2021 quando ele passou aqui, e do CT do Vasco ele ia pro CT do Fluminense. Até o companheiro Flávio Dias citou ontem que o Germancano faz isso também, tá? Houve uma conexão dos dois ali com o CT e com os profissionais que lá trabalham. O próprio Diniz exaltou muito os funcionários do Vasco. Tem até um corte que eu não subi para vocês sobre o CT, que eu vou trazer isso numa outra oportunidade. E o PH cita esse lado humano dele, de como ele faz questão de abraçar a galera do backstage, os funcionários. Lembrando que o Fernando Diniz, de formação, ele é ex-atleta, jogou num nível muito bacana, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, teve uma carreira legal. Inclusive, quem viu ele jogar no futsal, dizem que no futsal ele era um gênio, é porque ele decidiu largar o futsal e ir pro campo, mas falam que ele era para ser um dos melhores jogadores de futsal do mundo aí. Ele era muito absurdo jogando futsal e preferiu ir pro campo, tá? Então o Diniz, ele é atleta de formação, mas a profissão que ele se formou é psicólogo. Então ele entende muito de psicologia, de atleta, de mente humana, e ele vai nessa questão ali de pegar no pé dos caras ali, mas dá carinho também, entendeu? O ser humano. Tô muito animado, cara. E claro, jogar futebol. Eu ontem vi o Vasco jogar futebol e espero que mais vezes a gente veja o time do Vasco jogando futebol. A gente pode até empatar e perder, faz parte. Mas se o Vasco fizer uma partida digna e decente, eu acho que todo mundo, até aquele que de repente não gosta do Diniz, era contra, o cara vai falar, porra, mano, perdi, mas o time jogou futebol. Porra, não deu e te amassou os caras, o goleiro fechou o gol. Porra, um lance bobo, uma falha, sei lá, o cara chutou uma bola lá do meio da rua na gaveta, acontece. Mas se o time se entregar, se o time jogar futebol, eu acho que todo mundo vai abraçar. Então é isso, desejo muita sorte ao Fernando Diniz, que ele seja muito feliz no Vasco, e pra mim, ele tem a cara do Vasco, muita cara do Vasco, cara simples, cara humilde, gosta de gente, gosta de pressão, gosta de estar no ambiente de um clube grande, é um cara dedicado, é um cara esforçado, é um cara que vem de baixo, vem de origens humildes e muito batalhador, sanguíneo, gosta de vencer, gosta de jogar bonito. A gente tem que resgatar isso. O Vasco tem um dos 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Fred se enfiou nessa brincadeira aí agora, né? É o Fred junto Romário, Edmundo e Roberto, os maiores artilheiros do Brasileirão. Então a nossa essência, o nosso DNA desde sempre tem ficado para trás, é um time ofensivo, é um time goleador. O Verratti está representando isso, todo ano aí brigando por artilharia, tá? Então o Diniz tem a cara do Vasco, cara, de verdade, tem a cara do Vasco. Se de repente você tinha algum preconceito, tudo bem, é um direito seu, mas tenta rever seus conceitos um pouco, amolece um pouquinho esse teu coração aí, e não fica aí de oportunista esperando um resultado ruim, um jogo mal pra tu vir tacar pedra, eu falei! Porque a gente sabe que infelizmente tem um monte desse aí, não só na torcida do Vasco, em todos os clubes. Mas enfim, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição. E logo mais aí eu chego com a próxima, beleza? Um beijo no coração de vocês. Viva o Vasco do Fernando Diniz. E a nossa torcida merece voltar a ser feliz. Tá duro torcer pro Vascão, mas vamos melhorar. E o Vasco tem um bom time. Precisa contratar? Precisa, mas dá para jogar melhor do que a gente tem aí. Tamo junto.